Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Milena e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o registro geológico e o risco de supervulcões na história da Terra e da humanidade. Ao longo desse vídeo, nós iremos tratar um pouco acerca de conceitos do mundo dos vulcões. O que são vulcões, supervulcões, o que é o índice de explosividade vulcânica e como ele funciona, um pouco sobre a geologia desses vulcões e iremos tratar sobre alguns supervulcões, Yellowstone, Toba, Campos Flegrius e Lago Taupur. Além de falar um pouco sobre os riscos vulcânicos, né? Além da história e correlacionando acontecimentos históricos dessas estruturas com a humanidade. Então, vamos lá? Ao longo da história, alguns vulcões eles ficaram famosos pelo seu poder de destruição. No mundo, existe cerca de 1.300 vulcões que podem entrar em erupção a qualquer momento, mas apenas algumas dezenas destes entram em atividade por ano. Então, vamos lá. O que são vulcões? É uma estrutura supracrustal formada por uma massa de rocha fundida caracterizada pela efusão de material magmático, seja lava, cinzas ou gases. Esse material ele é derramado ou ejetado a partir de um conduto de forma cilíndrica da crosta, que vai ser a chaminé do vulcão, junto à boca ou orifício do qual se acumula, construindo um depósito com forma mais ou menos cônica, de complexidade variável que depende do tipo de vulcanismo, se mais ou menos explosivo. Os vulcões eles são constituídos por câmeras magmáticas, chaminé, cratera e magma. O vulcanismo é a ciência que estuda o vulcão. Ela é responsável pelo estudo da formação, distribuição e a classificação dos fenômenos vulcânicos. Os eventos vulcânicos eles são altamente variáveis e ocorrem desde o início da evolução da Terra. A origem e a distribuição dos vulcões estão relacionadas à convecção matérica e às placas tectônicas. Quando as suas placas se chocam, parte de uma placa fica embaixo da outra e entra em fusão devido à alta temperatura e pressão. Este processo é chamado de subducção. Desta maneira, grandes reservatórios subterrâneos de magma e gases se formam. Os riscos e danos que os vulcões apresentam à humanidade, além de seus recursos energéticos e minerais, contribuem para o interesse do estudo dos vulcões. Os vulcões e o material que eles produzem são ricos em informações do interior da Terra e, por conta disso, são considerados fontes de observação científica. De certa forma, a relação humanidade e vulcanismo ela reporta-se há bilhões de anos, tendo em vista a importância do papel que os vulcões realizaram no desenvolvimento da atmosfera e da vida no planeta Terra. Mas e aí, Milena? E os supervulcões? Os supervulcões eles são popularmente conhecidos por serem autores das maiores explosões vulcânicas ao longo da história, podendo causar extinções em massa e catástrofes globais, ao contrário dos vulcões comuns. Os supervulcões eles explodem e passam a aparecer com crateras, ao invés de apresentar características de acúmulo de uma lava expelida, como os domos. O supervulcão ele é qualquer vulcão capaz de produzir uma erupção vulcânica com um volume de material ejetado maior do que 1.000 km3. Assim como os vulcões, os supervulcões eles estão localizados em regiões de excessiva atividade geológica, terremotos, erupções de vulcões e formações de montanhas. Mas beleza, e aí, como é que a gente vai diferenciar se é ou não um supervulcão? Os cientistas eles desenvolveram uma escala que é conhecida como Índice de Explosividade Vulcânica, o IEV, que varia de 0 a 8 graus e que mede o volume de material liberado pelo vulcão e a altura que a coluna de material irá alcançar e a duração da erupção. IEV 0 vai ser característico por erupções não explosivas com plumas inferiores a 100 metros de altura e a emissão inferior a 1.000 metros cúbicos de piroclastos. E a duração dessa erupção vai ser variável. Um exemplo é o vulcão Kilauea, no Havaí, que teve uma explosão que é muito conhecida em 1983. IEV-1 já vai ser característico por erupções suaves, com uma pluma entre 100 a 1.000 metros de altura, uma emissão inferior a 10.000 metros cúbicos de piroclastos e as explosões podem durar até 1 hora. Um exemplo é o Stromboli, na Itália. O IEV grau 2 ele vai se caracterizar por erupções explosivas com pluma entre 1 a 5 km de altura, uma emissão de até 0,01 km3 de piroclastos e uma duração de 1 a 6 horas. Um exemplo é Colima, no México,
que tem uma explosão muito conhecida em 1991. O IEV de grau 3, ele vai se caracterizar por uma erupção intensa, com pluma entre 3 a 15 km de altura, uma emissão de 0,01 a 0,1 km cúbicos de piroclastos, com a duração entre 1 e 12 horas. Um exemplo é Nevado del Ruiz, na Colômbia, que teve uma explosão muito conhecida em 1985. E exemplo de grau 4, nós teremos erupções catastróficas com plumas entre 10 a 25 km de altura, uma emissão de material de 0,1 a 1 km cúbico de piroclastos com a duração entre 1 e 12 horas. Um exemplo é Sakurashima, no Japão, com uma explosão também muito conhecida em 1914. O IEV de grau 5, ele vai ser caracterizado por uma erupção catastrófica com pluma superior a 25 km de altura, uma emissão de material piroclástico de 1 a 10 km cúbicos e uma duração entre 6 e 12 horas. Um exemplo é o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, uma explosão também muito famosa e muito conhecida, em 1980. O IEV de grau 6, ele vai ter uma erupção colossal, uma pluma superior a 25 km de altura e uma emissão de 10 a 100 km cúbicos de piroclastos, com uma duração superior a 12 horas. O exemplo é o Krakatoa, na Indonésia, que teve uma explosão muito conhecida em 1883. O IEV grau 7, ele vai ser caracterizado por erupções supercolossais, com pluma superior a 25 km de altura e uma emissão de 100 a 1000 km cúbicos de piroclastos, com uma duração superior a 12 horas. E um exemplo é o Tambora, também na Indonésia, uma explosão também muito característica em 1815. O IEV grau 8, ele vai ser caracterizado por uma erupção megacolossal, uma emissão superior a 1000 km cúbicos de piroclastos, e um exemplo dele, e ele vai ter uma duração superior a 12 horas. Um exemplo dele é o Yellowstone, nos Estados Unidos da América, com uma explosão aí que ficou marcada na história, que ocorreu há cerca de 640 mil anos atrás. Vamos falar agora. Sim. Nessa escala do IEV, o grau 8, ele fica reservado para supervulcões com caldeiras magmáticas bem maiores do que vulcões convencionais, e essas caldeiras são subterrâneas e não formam montanhas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a geologia desses supervulcões, né? O conjunto de processos que originam os vulcões e as rochas vulcânicas é denominado de vulcanismo. E os vulcões, eles são classificados com base em seu formato, nível de atividade, tipos de erupções e diversas outras formas. Quando classificados aqui em relação ao seu nível de atividade, eles são classificados da seguinte forma: ativos, dormentes e extintos. Os ativos são aqueles que apresentam atividades vulcânicas, seja em forma de erupções ou expelindo gases por meio de atividades fumarólicas. Os vulcões dormentes, eles são aqueles que deixaram de apresentar uma atividade vulcânica e não entram em erupção por centenas ou milhares de anos. Os extintos são os vulcões Já os vulcões extintos são aqueles que não apresentam atividades sísmicas, fumarólicas ou qualquer atividade vulcânica. E o mesmo ele não entrou em erupção nos últimos 10 mil anos. É comum também a classificação quanto ao formato que os vulcões apresentam, sendo os principais os vulcões escudos e os estratovulcões. A forma pelo qual o vulcão se apresenta quando ele ejeta um material irá variar de acordo com as propriedades do magma, sua composição química, os gases presentes, o material envolvido, as condições ambientais da região onde o vulcão entra em erupção. Quanto às erupções, nós podemos dizer também que teremos as erupções com conduto central e as erupções fissurais. As erupções com conduto central, elas ocorrem em vulcões que apresentam uma abertura no topo de um canal alimentador cilíndrico que se conecta com a câmara magmática por onde ocorre a descarga de materiais piroclásticos, né? O primeiro aí nós temos os vulcões escudos, que são aqueles que apresentam baixos ângulos topográficos caracterizados por uma efusão de material magmático basáltico muito fluido que originam estruturas de derrames de lavas a partir de uma cratera e um cone amplo. Os domos vulcânicos, que também são de erupções com conduto central, eles vão apresentar um empilhamento de magma ao redor do conduto vulcânico e eles são formados de magma ácido e muito viscoso, e com pouco conduto de voláteis, né? Os cones de cinzas, eles ocorrem quando uma lava rica em gases se decompõe em material piroclástico
e se acumulam ao redor do conduto. Já os estratovulcões, eles são vulcões de flancos íngremes, em forma de cone, com erupções explosivas que liberam bastante material. As crateras, elas são depressões que formam uma tigela encontradas no cume do vulcão. Já as caldeiras, elas são depressões causadas pelo desabamento do edifício vulcânico sob uma câmara magmática, após uma erupção muito violenta, ocorrida em qualquer tipo de magmatismo. E ele também é conhecido como também são conhecidos como caldeiras vulcânicas, aqueles vulcões que tiveram a formação do cone impedido, de alguma forma fazendo com que a pluma murchasse e caísse. As diatremas, elas são chaminés vulcânicas resultantes de explosões subvulcânicas de magma rico e voláteis, dando origem ao formato de cone estreito invertido. As erupções fissurais, a maioria das erupções vulcânicas, elas se originam em fraturas verticais quilométricas que chegam até a superfície terrestre. São o principal estilo de vulcanismo ao longo de dorsais mesoceânicas, onde a nova crosta oceânica é formada. Nós teremos aí os derrames basálticos, que são lavas basálticas muito fluidas que irrompem em fissuras nos continentes e podem se espalhar em lençóis sobre o terreno plano. Esses derrames eles se acumulam dando origem a imensos planaltos basálticos. Também como erupções fissurais, nós teremos os depósitos de fluxos de cinzas, que são resultado de erupções piroclásticas em continentes que produzem extensas camadas de tufos vulcânicos endurecidos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Parque Yellowstone, que é considerado um supervulcão. O centro vulcânico de Yellowstone, nos Estados Unidos, ele abrange o estado de Wyoming, Montana e Idaho. Apresenta uma caldeira pós-erupção que mede cerca de 55 por 72 km². No Parque Yellowstone, ocorrem diversos terremotos devido aos eventos de falhas frágil causados quando as rochas se rompem devido à tensão crustal. A erupção formadora da caldeira ocorreu há 631 mil anos e a sua atividade vulcânica mais recente consistiu em fluxos de lava riolíticos que eclodiram há aproximadamente 70 mil anos, e o maior desses fluxos formou o Pinchers Plateau, no sudoeste do Parque Nacional de Yellowstone. Yellowstone é sustentado por dois corpos de magmas. O mais raso é composto por magma riolítico e se estende de 5 km a cerca de 17 km abaixo da superfície, e tem cerca de 90 km de comprimento e 40 km de largura. A câmara é composta principalmente por material sólido, com cerca de 5 a 15% de material fundido. O reservatório mais profundo é formado por basalto. Nós temos também o Lago Toba, que a erupção vulcânica a erupção do vulcão Toba, na Indonésia, em Sumatra, é considerada a maior erupção do planeta nos últimos 2 milhões de anos. Foi uma erupção IEV8, que envolveu cerca de 2.800 km² de material. Essa explosão maciça foi capaz de causar o arrefecimento repentino da temperatura média do planeta por aproximadamente 1.800 anos, provocando um inverno vulcânico. O evento é registrado em núcleos de gelo da Groenlândia, onde pode-se notar níveis reduzidos de sequestro de carbono orgânico. Algumas teorias propõem que essa erupção ela quase tenha interrompido a evolução dos humanos, sugerindo uma redução de diversidade genética do ser humano devido às grandes variações climáticas e biológicas que sucederam à erupção. A explosão ela deu origem a uma extensa caldeira que acabou sendo inundada, resultando no lago, que é hoje o lago Toba. Algum tempo depois, a base da caldeira emergiu, formando uma península situada no centro do lago, Samosir, uma grande ilha vulcânica. Campos Flegrus. Os Campos Flegrus, na região ocidental de Nápoles, na Itália, são um complexo vulcânico composto por uma rede de crateras e elementos hidrotermais. Eles possuem uma grande quantidade de cones e cinzas, anéis de tufos e caldeiras. Este campo vulcânico ele já foi o local de algumas erupções extremamente violentas no passado. Os Campos Flegrus se caracterizam por erupções do tipo explosivas, gerando diversas caldeiras, e os primeiros materiais resultantes de erupções datam de 47 mil anos atrás. A caldeira Campos Flegrus se formou após duas grandes erupções explosivas, o maciço ignibrito
da campanha há cerca de 36 mil anos, e o tufo amarelo napolitano, 40 quilômetros cúbicos, há cerca de 15 mil anos. Após a erupção do NYT, um grande número de erupções ocorreu a partir de aberturas subaéreas e submarinas amplamente dispersas. A maioria das atividades ocorreram durante 3 intervalos. E 2 erupções ocorreram no tempo histórico, uma em 1158 em Sofatara e outra em 1538 que se formou o Cone de Cinzas de Monte Novo. Já falando um pouquinho sobre o Lago Taupo, na Nova Zelândia, né? O lago surgiu a partir da maior erupção da história nos últimos 70 mil anos, e a explosão de um dos supervulcões ainda existentes na Terra deu origem ao lago, que cobre hoje a cratera submersa de um leito e é composto por 8 centros de caldeiras riolíticas que foram identificados até agora no segmento central, dos quais 2, Mangaquino e Gapenga, são feições compostas. A atividade andesítica começou há 2 mega-anos, unido por volumosa atividade geolítica, né? E o TVZ a 300 km de comprimento e até 60 km de largura, né, conforme definidos pelas posições de ventilações e limites estruturais da caldeira. O volume total dos depósitos vulcânicos, TVZ, é incerto porque o embasamento subvulcânico ele não foi identificado, mas as bases atuais sugerem volumes de 15 a 20 mil quilômetros cúbicos e que metasedimentos folhados formam a maior parte do embasamento do subvulcânico imediato, né? Uma das explosões do Taupo, há cerca de 26.500 anos, é listada como uma das mais recentes de um supervulcão. Também em Taupo, há 1.800 anos, ocorreu uma das maiores erupções históricas recentes. Riscos vulcânicos. As erupções vulcânicas elas estão intrínsecas à história da humanidade. Dos cerca de 1.300 vulcões que existem na Terra, 1 a cada 6 já tiraram vidas humanas, né? Há cerca de 20 ou 30 entram em atividades por ano, né? Então, assim, desses 1.300 vulcões, todo ano nós temos aí 20 a 30 vulcões que entram em erupção. Um dos riscos são as nuvens eruptivas. Uma grande preocupação, pois diversos vulcões eles estão em rotas aéreas de aviões e esses aviões acabam encontrando as cinzas vulcânicas, né? Por um período de 25 anos, mais de 60 aviões foram danificados por essas nuvens. O lar é um fluxo torrencial de lamas e detritos e é considerado um dos mais perigosos fenômenos vulcânicos, ocorrendo quando um derrame piroclástico entra em contato com um rio ou um banco de neve. Os colapsos de flancos são falhas estruturais catastróficas que podem gerar a queda de grande parte do vulcão, talvez por efeito de um terremoto, podendo causar deslizamento de blocos maciços e destrutivos. Já os colapsos de caldeira, apesar de não ocorrerem muito, o colapso de caldeira é um dos fenômenos naturais mais destrutivos da Terra. Bom, pessoal, concluindo aqui, embora os vulcões apresentem benefícios, eles carecem de monitoramento constante, pois seus riscos são iminentes e catastróficos, podendo causar extinções em massa. Por isso, trabalhos são realizados pelos sismólogos dos Institutos Geofísicos e Vulcanológicos na Itália, e eles são muito importantes. Né? Eles utilizam câmeras termais para apontar temperaturas de lavas cobertas com nuvens e fumaças, e com base nas amostras coletadas, decidem se é necessário ou não avisar os moradores locais o risco de uma erupção iminente, assim como para evitar catástrofes. Né? Essas foram as referências utilizadas. Vale ressaltar aqui que as imagens expostas nesse slide não são de minha autoria. E é isso, pessoal. Muito obrigada, deixem o seu like e até a próxima.